Bom, nesta primeira aula, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Heloísa Ribeiro, sou pesquisadora aqui na Fundação Podemos. Eu sou formada em Ciências e Humanidades e em Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC. Curso especialização em Políticas Públicas para a Igualdade na América Latina e também desenvolvo pesquisa na área de Direitos Fundamentais e Cidadania. Bom, quando falamos de diversidade, a gente pode compreender, de certa forma, que a diversidade ela trata das identidades e experiências dos indivíduos. A identidade ela é condicionante de quem nós somos, certo? Então, quando a gente fala, olha, eu, Heloísa, sou uma mulher branca, muito provavelmente as experiências que eu tive ao longo da minha vida, infelizmente, foram condicionadas por quem eu sou. Agora, se estamos falando de grupos historicamente marginalizados, a questão é outra. A identidade, até o momento, ela foi suprimida de diversas formas na história do Brasil, seja pela própria escravatura ou por leis que onerava grupos específicos que compõem a nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente fala da questão da população negra, a gente fala que com o fim da escravatura não houve uma abolição de fato dessa população. Esses grupos, na verdade, eles ficaram sem assessoria do Estado, digamos assim. Foram para as periferias, longe dos centros da cidade, e haviam leis que essas pessoas não podiam circular no centro. Além disso, outros aparatos legislativos foram utilizados para condenar essa população, como, por exemplo, a lei da vadiagem. Além disso, práticas comuns da população negra, como a capoeira e expressões culturais e religiosas, foram condenadas e proibidas no Brasil. Isso significa que essa população, historicamente falando, ela sofreu com muitos aparatos repressivos que impedia a própria expressão da sua identidade. E é por isso que falamos hoje de inclusão. A inclusão nada mais é do que trazer essas pessoas e garantir que elas tenham as mesmas oportunidades que toda a população brasileira. E, obviamente, usei aqui como exemplo a população negra, mas estamos falando também de LGBTs, indígenas, pessoas com deficiência. Essas pessoas, elas têm a garantia do Estado brasileiro atual, desde a Constituição de 1988, de ter os seus direitos assegurados. Quando conversamos sobre direitos humanos, e isso se relaciona fortemente com os direitos humanos, a gente fala dos âmbitos sociais, políticos, civis, culturais e econômicos. É dever do Estado, ao ser signatário de convenções internacionais, assegurar esses direitos. Mas não só isso, possuímos as cláusulas pétreas. Essas cláusulas são muito importantes para garantir o direito universal a todos os brasileiros. Bom, mas a gente não pode negar que existem desigualdades no Brasil. As desigualdades, elas impõem um modelo em que as pessoas têm menos acesso a recursos ou condições para efetuar seus sonhos. Não estamos falando aqui de privilégios, mas estamos falando de condições materiais que permitem às pessoas alcançarem seu objetivo. E nessa questão, é muito interessante usar a classificação da Oxfam, uma organização não governamental, em que ela destrincha as desigualdades entre verticais e horizontais. As desigualdades verticais, elas estão relacionadas ao quesito de renda e riqueza da população, ou seja, basicamente classes sociais. Já as desigualdades horizontais, elas estão relacionadas estritamente com fatores identitários, ou seja, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. Essa discussão é extremamente importante para o Brasil. Somos a região, aqui na América Latina, mais desigual do mundo e somos também um dos países mais desiguais do mundo. Discutir inclusão e diversidade num país como o nosso é essencial para que a política seja efetiva. Não podemos conversar sobre democracia se vivemos num país que não há pluralidade política de ideias. Então não se trata de uma discussão de esquerda ou de direita, mas sim do futuro para o país. Precisamos ser inclusivos porque todos nós temos a garantia constitucional
de acesso a recursos e direitos de maneira universal. E quando conversamos sobre inclusão, isso significa que estamos reparando historicamente fatos que condicionaram essas populações a serem marginalizadas. Estamos falando de fatos históricos, datados, o qual hoje precisamos recuperar o tempo e o fôlego para que todos possamos viver em harmonia. Por exemplo, durante o século passado, pessoas com deficiência eram tratadas de uma maneira muito diferente do que é hoje. Elas eram hospitalizadas, internadas. Hoje, produzimos a inclusão, ou seja, essas pessoas elas têm o direito de participar plenamente da nossa sociedade e da nossa democracia. Esse foi um entendimento que, como vamos falar mais para frente, foi resultado de uma inclusão política desta população, que mudou as políticas públicas para uma inclusão efetiva desta população. Existem dois conceitos muito importantes quando falamos de inclusão na política. A gente fala de intersetorialidade e transversalidade de políticas públicas. Isso significa que não adianta eu fazer uma política pública norteada exclusivamente para aquela população. Não. Ela deve ser pensada num conjunto de políticas públicas. Ou seja, você tem uma política pública da área da economia e uma política pública na área da saúde que não se conversam. A intersetorialidade, ela basicamente faz com que as políticas sejam pensadas de uma maneira única, intersetorial. Pensamos economia pensando na saúde com resultados na educação. E é assim que a política funciona. A transversalidade, ela é essencial para políticas públicas robustas que façam a diferença na vida das pessoas. Muitas das políticas públicas pensadas hoje no Brasil são as que a gente chama de discriminação positiva. A discriminação positiva é um conceito muito interessante das políticas públicas, por exemplo, de cotas. Você faz a discriminação de um grupo para, de certa forma, favorecê-lo. Quando as cotas foram instituídas na década passada, houve uma discussão muito grande sobre a sua efetividade. Hoje, temos resultados dessa política pública com o aumento da população preta, parda, indígena e proveniente de escolas públicas bastante significativa. Ou seja, vidas foram afetadas positivamente por essa política pública. A discriminação positiva, ela não deve ser confundida com a discriminação negativa, que é pautada em preconceitos e estigmas, acabam por onerar demasiadamente uma certa população. A inclusão, ela é essencial para garantir que todos tenham o mesmo ponto de partida e oportunidades. Estamos falando aqui não apenas de condições materiais, mas também condições subjetivas. A violência, pautada na discriminação, ela acaba por gerar consequências subjetivas e objetivas. Pensemos um pouco. As condições subjetivas estão relacionadas a características psíquicas, ou seja, baixa autoestima, às vezes algum transtorno que se desenvolve como ansiedade ou até mesmo depressão. Já as características objetivas podem ser sentidas no esvaziamento dos espaços. O que eu estou querendo dizer com isso? Crianças, por exemplo, deixam de ir à escola por sofrerem bullying ou por sofrerem racismo, e aí resulta na evasão escolar. Garantir ambientes diversos é essencial para o pleno desenvolvimento de todos os grupos que compõem a população brasileira. E como falamos, isso não é um problema de direita ou de esquerda, mas é um problema do Brasil. Precisamos pensar políticas públicas de inclusão para que possamos efetivar direitos que são garantidos constitucionalmente. Bom, agora que a gente já tratou de conceitos básicos de diversidade, inclusão, discriminação positiva e também alguns aspectos históricos, a gente vai se aprofundar mais na relevância da participação política de populações subrepresentadas. A democracia é um dos mais importantes regimes de governo do mundo. Aliás, ela é o que todo mundo sempre sonhou.
Mas as igualdades de condição são essenciais para o pleno funcionamento da democracia. O The Economist, por exemplo, classifica a democracia do Brasil como flawed democracy, que nada mais é do que uma democracia falha, ou seja, tem muito o que melhorar. A representação política dessas populações minoritárias é extremamente importante para uma prática democrática eficaz. Estamos falando do Brasil. No caso, a maioria da população é negra e também composta por mulheres. Mas quando olhamos para os parlamentos, assembleias legislativas e Câmara de Vereadores, vemos que esses grupos são minoritários na representação política. É preciso, portanto, incentivar a candidatura e a participação em ambientes políticos dessa população, para que assim possamos ter uma prática verdadeiramente democrática. Uma vez que essa população ela atinge espaços de representação, existem aspectos muito interessantes como resultado. Por exemplo, no caso das mulheres, é muito comum que mulheres em tomadas de decisão aloquem melhor os recursos e também pense mais no coletivo. Agora, se estamos falando de pessoas com deficiência, elas podem sensibilizar o local de tomada de decisão para que medidas protetivas ou positivas sejam tomadas em prol desta população. É possível sensibilizar outros tomadores de decisão para que essas políticas passem no legislativo. Agora, entendido brevemente como grupos subrepresentados podem influenciar positivamente a política, a gente vai compreender como se deu a história, ou seja, como esses atores se relacionaram com a política ao longo dos anos. Primeiro, é muito importante entender que a história do Brasil é relativamente recente quando comparada com outras democracias no mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos. Foi apenas em 1824 que houve a primeira eleição no Brasil para a formação da Assembleia Legislativa durante o Brasil Império. Mas havia muitas limitações para o processo democrático. Nessas eleições, o que acontecia é que apenas homens acima de 25 anos poderiam votar. Além disso, eles tinham que comprovar uma certa renda. Ou seja, ficavam excluídas as mulheres, os escravos e também pessoas com renda abaixo do estipulado. Em 1881, a gente tem a promulgação da Lei Saraiva, que foi muito importante na inclusão de grupos menos favorecidos economicamente. Isso porque caiu a decisão de que precisava comprovar renda para poder votar, mas incluiu a obrigatoriedade da alfabetização. Naquela época, a taxa de analfabetismo do Brasil variava entre 75% e 80% da população. Essa população era composta majoritariamente por aqueles que não tiveram acesso à educação, que no caso eram as mulheres, pessoas de baixa renda e negros. Ou seja, existia uma barreira legal que impedia que essas pessoas votassem. Em 1888, houve a promulgação da Lei Áurea, um importante aparato legislativo do Brasil que acabou com a escravidão no país. Entretanto, houve pouca mudança prática. A realidade é que muitas pessoas falam hoje sobre uma nova abolição, ou seja, quebrar com as barreiras legais e sociais que impedem o pleno desenvolvimento da população negra. O que aconteceu durante a Lei Áurea, na verdade, foi uma libertação formal, mas não houve a garantia de acesso a condições materiais que fortalecesse essa população e permitisse seu pleno desenvolvimento em nossa sociedade. Agora a gente pula alguns anos. Na década de 1930, diminuiu a idade mínima para a eleição e para a votação. Homens, a partir de 21 anos, agora poderiam votar. E também as mulheres passaram a votar, mas sempre exigindo a comprovação de renda e a alfabetização. É verdade que durante todos esses anos muita coisa mudou no Brasil, inclusive uma maior escolarização das mulheres. Mas mesmo assim, muitas mulheres negras ainda não tinham acesso à escola e por isso não eram alfabetizadas. Ou seja, no processo, favoreceu-se as mulheres brancas,
que possuíam um mínimo acesso à educação. Lembramos, entretanto, que a taxa de analfabetismo ainda era bastante alta no Brasil. Foi só em 1986 que o Brasil passou a permitir que pessoas analfabetas pudessem votar. Essa decisão foi reiterada com a Constituição de 1988 após o processo constituinte. E hoje a situação é muito diferente do que já foi. Temos mais candidatos negros do que brancos. Nas últimas eleições, em 2022, tivemos uma taxa de 49% de candidatos negros contra 48% de candidatos brancos. Isso está mais similar, atualmente, à composição demográfica do país, que é composta majoritariamente por pessoas negras e por mulheres. Bom, nessa aula, a gente aprendeu um pouco sobre os conceitos fundamentais de diversidade e inclusão, discutimos brevemente qual é a importância da participação política de grupos subrepresentados e também falamos um pouco sobre a história das legislações brasileiras em relação à participação eleitoral. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre as barreiras e desafios que compreendem a diversidade e a inclusão no país.